Bem, e aí pessoal, tudo tranquilo aí com vocês? Esse vídeo aqui é mais para discutir sobre um assunto polêmico, um assunto que mexe com o mundo inteiro e que, de certa forma, acaba trazendo repercussões, muitas vezes, para o nosso dia a dia. E o Brasil não está fora de toda essa repercussão. Nós estamos dentro desse problema. Nós fazemos parte do problema. Mesmo com que certas coisas possam acontecer bem distante do nosso convívio, a própria geografia ela acaba trazendo a ideia de que nada é uma ilha. Tudo está em uma certa ligação, mesmo que seja indireto ou direto, certo? A minha ideia é falar sobre esses conflitos que estão acontecendo no mundo. A geografia dos conflitos do mundo atual ainda convive com inúmeras áreas de tensão espalhadas por todo o globo. E as causas são várias. São étnicas, rivalidades étnicas, religiosas, nacionalistas, e ainda em alguns casos existem conflitos onde possam estar mudando a questão das fronteiras. A ideia de fronteira não é uma ideia sólida. O mapa do mundo ele está mudando. Então, se a gente for entender que o mapa é algo que está em constante modificação, então nós estamos aqui falando de algo transitório. Um exemplo de conflito entre dois ou mais estados é o que está acontecendo na Índia e Paquistão. Duas potências nucleares e que já foram consideradas aí eixo do mal. A Índia é de maioria hindu e o Paquistão totalmente muçulmano. Esses dois países estão disputando uma região chamada de Caxemira, certo? Que está localizada ao norte da Índia. Outro conflito que está acontecendo no mundo e que está bem perto da gente é a questão da guerra civil, que é uma espécie de guerrilha, certo? Onde grupos armados tentam tomar o poder, que é onde está acontecendo na Colômbia, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estão tentando tomar o poder. Eles estão aí controlando uma área relativamente grande, de 42 mil quilômetros quadrados, certo? Um território grande na Colômbia, instalando aí uma guerra civil no país e um dos conflitos mais duradouros e sangrentos da história da América Latina, certo? Está bem aí no nosso vizinho, está aí ao lado, batendo nossa porta, aí a FARC na Colômbia. No México, nós temos a luta do EZLN, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional. O EZLN controla o sul do país, o departamento de Chiapas, a região mais pobre do território mexicano, e luta contra a política neoliberal do governo mexicano, certo? Que exclui e marginaliza a população totalmente pobre, certo? E isso aí acaba incluindo as regiões onde o México está situado. O Afeganistão, o que está acontecendo no Afeganistão é algo também a ser discutido, onde o Talibã, um grupo fundamentalista, certo? Que durante um grande período aí dominou o país, né? E promoveu uma guerra civil com outras etnias. Então o Talibã acaba trazendo aí grandes desgraças também para a região.
Outras etnias estão aí em conflito com o Talibã, o Tadjik, o Uzbek, a Hazara. Então, na Sri Lanka também nós temos um conflito de ordem religiosa, onde os tamês, hinduístas, né, de religião hindu, lutam contra os singaleses, que são budistas. Então, nós temos aí uma disputa religiosa de hinduístas com budistas. Isso daí já está desde a década de 80, né, século 20. Então, não é algo muito antigo, é recente, certo? Na África, nós temos os conflitos entre Ruanda e Burundi, na região dos Grandes Lagos Africanos, que já deixaram aí mais de 1 milhão de mortos, infelizmente aí um número bastante expressivo. Isso daí é entre a rivalidade entre Tutsi e Hutu, uma rivalidade que vem mudando até a geografia na questão da disposição do mapa. Na Nigéria, nós temos o conflito entre cristãos e muçulmanos. Faz parte do cotidiano da Nigéria. O país, a Nigéria, é um dos maiores exportadores de petróleo do continente africano. E a maioria da população, em torno de 112 milhões de habitantes, essas pessoas vivem na pobreza. Então é uma contradição enorme. Um país rico em petróleo, só que mais de 100 milhões estão na pobreza. E as péssimas condições de vida, elas são responsáveis por boa parte dos problemas, das tensões que vive o país, que é composto por, esse espante aí, 250 grupos étnicos. Na África ainda nós temos a situação da Serra Leoa, que é uma das nações mais pobres do mundo, com maiores índices de pobreza e desigualdade do mundo. E lá a guerrilha luta contra o governo, né, para tomar o poder do governo altamente corrupto, né. Em Israel, nós temos um conflito árabe-israelense, onde os palestinos, né, estão reivindicando o reconhecimento de um Estado independente nos territórios ocupados por Israel. Quer dizer, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E também é um conflito religioso, que é histórico e que há muito tempo está ocorrendo naquela região. Em Timor-Leste, na verdade, esse país, o Timor-Leste, foi uma colônia portuguesa, assim como o Brasil, né? E a sua população é católica. Boa parte das pessoas que moram lá são católicos. Que foi um país anexado pela Indonésia, de maioria islâmica, né? Em 1975, quer dizer, atualmente, né? E depois de um tenso e violento conflito separatista, ocorreu praticamente a morte de metade da população, né, na tentativa de independência do Timor-Leste. Então, houve um grande número de mortos, muita gente morreu, né? E em 1999, Timor-Leste conseguiu a independência através de uma ação da ONU, dos Estados Unidos e Portugal também, juntos ao governo da Indonésia. Em 2002, em maio de 2002, então, Timor-Leste torna um país independente. Quer dizer, nós estamos falando aí de atualmente, né? Timor-Leste se tornou um país atualmente. A Irlanda do Norte é também interessante a gente falar sobre a Irlanda. A Irlanda, a República Éire, portuguesado aí, utilizando aí o portuguesado,
75% da população é protestante, de origem escocesa e inglesa. E rompeu os laços com o Reino Unido, da Inglaterra, né? Em 1937, tendo sua independência reconhecida em 1949, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Bem, mas isso desagradou os católicos daquela região, né? Que ficaram em minoria, sendo por isso discriminados política e economicamente, levando-os então a lutar por uma unificação da ilha e voltar ao domínio da Inglaterra, destacando-se o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, entre as organizações que lutam pela reunificação da ilha. A violência do IRA diminuiu após a assinatura de acordo de paz em 1988. Então, um conflito também mexendo por questões religiosas, né? Tudo por conta da diferença entre protestantes e católicos naquela região. Tudo isso daí acabou dividindo Irlanda do Norte e Irlanda, né? Bem, no caso da Espanha, nós temos a questão do País Basco, né? Um movimento nacionalista pela independência de um novo país, o País Basco, que está no norte da Espanha, né? E ali do ladinho da França também. E tem o grupo ETA, que é Pátria Basca e Liberdade, né? É um grupo onde eles são bastante violentos e são conhecidos por atentados terroristas que acabam trazendo muito terror para a Espanha. Não é de bom agrado para a Espanha ver a região da Catalunha se separar, até porque a região da Catalunha é bastante rica e tem um potencial econômico para a Espanha bastante proveitoso. Na Argélia, nós temos, na verdade, a Argélia é um país pobre no norte da África que vive uma guerra civil desde 1992. Isso daí, quando as eleições vencidas pela Frente Islâmica de Salvação FIS foram anuladas. Desde então, um grande grupo, né, luta por uma criação de um Estado teocrático na Argélia, atacando cidades, onde já morreram mais de 100 mil pessoas. Estado teocrático, né, a ideia mesmo de um Estado governado por um Deus, né? Um Deus, né? Religião de novo aí na jogada, né? Na Turquia, nós temos os curdos, com a grande vontade de tornar independente um novo país, o Kurdistão. E para isto, os guerrilheiros separatistas lutam pela independência desde a década de 80. A área em que habitam se encontra sob o domínio da Turquia, do Iraque, da Síria, do Irã. Então, o Kurdistão é uma grande nação que não tem terra, que está reivindicando aí um território para se tornar um Estado independente. O Tibete, certo? É uma área que está sob o domínio da China desde a década de 50, então há muito tempo, é uma área bastante reconhecida na Ásia, e acredita-se que mais de 1,2 milhão de tibetanos morreram durante essa ocupação e eles ainda estão protestando em busca de liberdade, né? Coisa que a China não reconhece e que os chineses tentam a todo momento desviar as atenções do país e fazer com que o povo não saiba, de certa forma, que o Tibete está passando por esse grande atentado contra a sua liberdade. Porque para a China não é algo proveitoso. Quem é que perde? Quem é que ganha nesses conflitos no mundo, né? Então, os conflitos dispersos pelo mundo fazem milhões de vítimas,
Sem contar os refugiados, que são pessoas que estão fugindo da violência. Quantas pessoas não estão aí nessas horas, né? Fugindo da violência? E isso daí vem aumentando progressivamente no mundo e desenfreadamente. Olha a Venezuela aí, na nossa porta. Quantos refugiados não estão correndo? E quantos refugiados também não estão tentando se salvar meio aos grandes problemas das grandes cidades, aqui no Brasil mesmo, né? Isso daí é um grande caos do século XX que nós estamos vivenciando. Que em 1995, pasmem, já chegava a 27 milhões de pessoas de refugiados. Então, diversas regiões do globo está apresentando isso. Então, aí a gente destaca alguns povos no globo que estão passando por isso. Por exemplo, no Oriente Médio, a questão dos curdos aí são pessoas, é uma nação sem terra, que basicamente reivindica a criação do seu país e o reconhecimento desse povo como realmente uma nação separada, única, né? Os palestinos que estão perdendo espaço na área onde compreende o Estado de Israel, né? Infelizmente, eles na história sofreram bastante essa questão da perseguição. Claro que não estamos falando de questões religiosas, só estamos debatendo que sim, existe um povo palestino e que precisa ser reconhecido a sua existência, e não há nenhum problema de ser criado uma terra para eles, né? Assim como Israel tem a sua terra prometida, existe um território para os israelitas, também existe para os palestinos, né? E os afegãos, né? Que eu estou com um problema tão grande aí de dicção que é brincadeira. Os afegãos também, que reivindicam, né, uma certa paz na sua região e que os refugiados estão tentando buscar um melhor lugar para viver. Na Ásia, né, lá do sul, meridional, nós temos os indianos e paquistaneses com todos aqueles problemas da Caxemira, né? Na região dos Balcãs, nós temos os refugiados das repúblicas da ex-Iugoslávia, né? A Iugoslávia, ali na região dos Balcãs, foi uma região onde comportou vários povos, e esses povos diferentes, aos poucos, foram sendo reconhecidos como povos que realmente tinham uma nação e um país, e criou-se um Estado. Só que ainda existe muita tensão naquela região, muita briga, né? Na África negra, quer dizer, a África mais ali central para o sul, nós temos a Ruanda, Sudão, Etiópia, Somália, Serra Leoa e etc. Quer dizer, nós temos um grande número de países que estão passando por problemas étnicos seríssimos. Na África, nós estamos em um cenário de fim de mundo, certo? Então, justamente porque nós temos uma riqueza, uma variedade étnica, cultural na África impressionante. E muitas vezes essa variedade não é respeitada. Há também quem sai ganhando com todos esses problemas aí, porque no mundo sempre tem aqueles que acham graça da situação, da desgraça que o mundo passa, né? Por exemplo, quem é que sai ganhando? Principalmente são aqueles que vendem armas, aqueles que estão ali no comércio da arma. Que o comércio da arma, a venda aumentou 8% nos últimos anos, chegando aí a passar 30, 40, 50 bilhões de dólares
Isso gerando uma receita enorme, né? Confirmando a condição dos Estados Unidos como o maior fornecedor de armas. Então, quanto mais conflito, claro que os Estados Unidos hoje produz muitas armas para financiar as guerras, e os Estados Unidos vê todo esse problema, toda essa bagunça como algo lucrativo. Os Estados Unidos faturam em torno de 26 bilhões de dólares com venda, quer dizer, para o mundo, principalmente para países em desenvolvimento, né? Para países e os maiores fornecedores de armas, não só os Estados Unidos, mas temos a Rússia, né? A França, a Alemanha, a Inglaterra, a China, a Itália. Então, são países que saem ganhando com isso. Então, eu quero apenas agradecer o espaço por ter assistido até aqui. Só abrir um pouquinho mais a cabeça relacionado a um assunto que, infelizmente, nos preocupa. Me preocupa, acho que preocupa qualquer pessoa séria que vê uma situação deprimente de um mundo cada vez mais desigual, certo? E aí eu pergunto, esse mundo é para quê e para quem? Obrigado, pessoal. Até mais.